Elas esperam por um coração, córnea, fígado, pulmão, rim ou pâncreas, sendo que algumas necessitam de uma combinação de 2 órgãos, como pâncreas e rins, fígado e rins e pulmão e fígado. Então, é necessário o pessoal se conscientizar sobre essa importância da doação de órgãos. Vamos a eleições. Eleições 2022. Na Estúdio Livre FM. 50 minutos. Participação, então, hoje, do Sandro Oliveira, o Boca do MDB, que é candidato a deputado federal. Vamos ouvir o material produzido pela sua assessoria. Começa agora, Papo Reto. Olho no olho e conversa franca com as principais lideranças da nossa região. Papo Reto. Olá, muito bem-vindos aí ao podcast Papo Reto do candidato Sandro Boca. Aliás, que prazer estar conversando contigo, meu querido Boca, que essa cidade, essa região, o estado conhece. E, na verdade, para a galera que está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast, a pergunta clássica, que não pode faltar. Quem é o Sandro Boca? Tudo bem, Selminho? Primeiro dizer que é um grande prazer estar contigo aí, falando com todo o pessoal da nossa cidade, minha querida Rio Grande, de toda a região sul do estado. Selmo, Sandro Boca é uma pessoa alegre, uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Eu tento encarar as coisas com alto astral. Uma pessoa que gosta muito de trabalhar, Selmo. Trabalhar, realizar, eu acho que é o meu sobrenome. Gosto de fazer com que as coisas aconteçam. Tenho 2 filhos, sou casado, 2 filhos que são os meus tesouros. Estamos num novo desafio. Eu já tive grandes desafios na minha vida, graças a Deus. Todas as coisas que eu quis fazer, eu fiz. A gente procurou fazer da melhor maneira possível. E nesse novo desafio, que é me candidatar a deputado federal e se eleger para representar Rio Grande, a região, é uma das coisas que eu estou fazendo com o maior prazer. Entendo que a gente está passando por um momento muito difícil, o país como um todo, mas principalmente na nossa região sul. A gente que está andando na rua, conversando com as pessoas, sabe que hoje o maior problema, e aonde nós temos que focar, usar todas as nossas forças para tentar melhorar isso, é a questão do emprego. As pessoas estão fragilizadas por sair de uma pandemia, ficamos 2 anos em casa, muitos perderam emprego, muitos quebraram as empresas, enfim, um momento muito complicado que a gente tem que ter tranquilidade e retomar de novo essa questão do desenvolvimento. Temos que trazer empresas, temos que melhorar o ambiente para as pessoas investirem, para que a economia comece a girar e aí sim as vagas, as oportunidades de emprego comecem a aparecer. Eu acho que esse é o grande desafio do nosso prefeito Fábio Branco, do próximo governador do estado, do próximo presidente e dos deputados que estarão lá em Brasília, e eu quero ser um desses. Um deputado comprometido com a região sul do estado, comprometido com as nossas coisas, para que a gente possa fazer com que a vida do rio-grandino e o do morador da região sul do estado possam melhorar. E a tua trajetória na política com certeza comprova que tu já fez muito. Tens um legado fantástico, Boca, e eu queria que tu falasse justamente isso. Quando é que tu começou a tua trajetória aí na política? Tu lembra ainda ou não? 1996 foi a primeira vez que eu concorri a vereador, fiquei de primeiro suplente, assumi algumas vezes, foi aí que eu peguei o gostinho pela política. Tive a oportunidade, na época foi o Acho Molinari, não me lembro quem era o outro vereador, que se ausentaram por motivo de doença, e eu assumi e comecei a ver que eu podia fazer a diferença, principalmente nos projetos voltados à juventude, né? Que naquela Verdade. época, hoje o pessoal está mais antenado, assim, né, com a questão das redes sociais, a informação fica mais à disposição, né? Mas naquela época a gurizada não dava muito a bola para a política. Então, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores e vi que eu podia fazer a diferença, ali me despertou. Em 2000 me elegi vereador, fui o 5º mais votado. E em 2004 me reelegi numa votação histórica naquela época, né? Foi o vereador mais votado da história naquela época. Então foi uma satisfação, nós conseguimos fazer muitos projetos voltados à juventude, mas também à melhor idade. Nós incentivávamos a que nós tivéssemos, todas as escolas municipais tivessem a sua banda marcial, a sua invernada artística. A gente levava a cultura hip hop, a cultura para dentro das escolas, e eu acho que a gente perdeu muito isso.
É verdade. Ontem a gente falava sobre a questão da violência. Hoje uma das principais chagas da sociedade, das piores coisas que nos atinge hoje é a violência. É verdade. E como é que a gente vai acabar com a violência? Com mais polícia? Não, eu acho que nós temos que equipar melhor a nossa polícia. Mas aonde a gente vai conseguir acabar com a violência? Ou acabar não, porque a violência, ela desde que o mundo é mundo, existe a violência. Perfeito. Mas diminuir essa violência é com a educação. Então nós temos que levar principalmente para a sala de aula, melhor salário para o professor, uma melhor infraestrutura propriamente dito das escolas, né? Com melhor equipamento, valorizar mais os professores e começar de novo a incentivar com que as escolas tenham outra atribuição que se não só ensinar aquele conteúdo, que possa ter a música, que possa ter a dança, voltarmos a incentivar com que as escolas tenham a sua banda marcial, assim também as invernadas artísticas são um ambiente familiar, um ambiente onde as pessoas conseguem ter essa parte, principalmente essa parte disciplinar, e isso revoluciona. E nós precisamos de deputados, de representantes realmente da cidade do Rio Grande. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre a importância do voto, em primeiro lugar, votar, e segundo, a importância de termos pessoas realmente comprometidas com a nossa cidade. Quando eu decidi ser candidato a deputado federal, eu digo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu estava na Secretaria do Cassino, estava motivado, a comunidade estava me abraçando, a gente estava conseguindo fazer a diferença, né, recuperando a autoestima, fazendo com que o comércio pudesse girar, mas chegou um momento que eu queria fazer e não tinha recursos para fazer. Foi aí que eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal. Rio Grande não tem um representante federal há 12 anos, Selmo Júnior. 12 anos que não tem ninguém em Brasília nos defendendo, brigando por nós. E isso nos custou muito. A cidade do Rio Grande tem ficado para trás nas grandes decisões, nos recursos. Infelizmente, nós somos alijados, porque cada deputado, Selmo, tem direito no ano, mais ou menos uma média de 30 milhões de emendas por ano, emendas impositivas, que ele coloca na rua, coloca para a entidade, enfim, ele tem uma certa autonomia para fazer isso. E nós, nesses 12 anos, se a gente botar 30 milhões por ano, nós perdemos 360 milhões de recursos que poderiam estar aqui na cidade do Rio Grande e na região sul do estado. Só isso significa muito. Mas o mais importante de um deputado federal é a representatividade. É ter alguém lá em Brasília que diga, opa, peraí, nós temos que levar mais recursos para a educação. Nós temos que levar recursos para a Santa Casa, que infelizmente está na UTI. Nossa Santa Casa está na UTI. As pessoas às vezes reclamam, mas pode ficar pior. Se nós não tivermos alguém que possa trazer recursos extras para a Santa Casa, ela pode vir a fechar. Quando tu tá lá em Brasília, tu participa das grandes discussões. E essas discussões, daqui a pouco pode ser a vinda de um grande empreendimento, de citar o exemplo da termoelétrica. Sim. Se nós tivéssemos um deputado lá, se eu estivesse lá em Brasília, eu ficaria todos os dias na porta da ANEEL, na porta dos ministros, para que esse empreendimento não fosse esquecido e para que de uma vez por todas venham aqui para a cidade do Rio Grande. Tantos outros empreendimentos que poderiam vir para cá por falta de representatividade vão para outras regiões, né? Nós temos na região sul do estado 700 mil votos e temos somente um deputado federal. Na região norte tem regiões que têm 400, 500 mil e tem 4, 5 deputados federais. O quanto isso faz com que aquela região se desenvolva, Selma. Então a gente ficou muito para trás, e aí eu digo para todos, a importância de votar num candidato de Rio Grande. Vote em alguém daqui e alguém que possa chegar, porque às vezes tem alguns candidatos que colocam o seu nome só para via vereador na próxima, né? Que não tem, a gente sabe que não tem as condições de chegar, mas querem colocar o seu nome na vitrine, como a gente diz. Então tenham cuidado, façam essa avaliação em quem vocês vão votar, né? As características, se realmente ele pode te representar, se ele tem vontade de fazer, se ele tem experiência para fazer, e depois vote nas pessoas que realmente vão representar e vão fazer com que a cidade do Rio Grande possa melhorar. Dia 2 de outubro, a cidade do Rio Grande vai ter uma grande oportunidade de mudar, de virar o jogo. Eu acredito muito nisso. E eu quero, dia 2 de outubro, contar com o seu voto
para que eu possa representá-lo lá em Brasília. Nunca tive tão experiente, tão preparado para assumir esse compromisso com você, rio-grandino, com você, morador da região sul do estado, para que a gente possa, com muita garra, com muita força, com muita vontade de fazer a diferença e melhorar a vida do nosso povo. Pode me cobrar. Se eu chegar lá, eu vou fazer o possível e impossível para que o nosso povo possa ter orgulho, né, do nosso trabalho, porque a gente vai fazer a diferença. Perfeito. É isso aí. Então fica ligado, porque aqui o papo é reto com Sandro Boca. 1544 é a gente lá. Participação então do Sandro Boca, né, no Mix Café. Lembrando que amanhã nós temos o encerramento então do projeto Eleições 2022, com a presença do Wellington Garcia do PSD e o Rubens Goldenberg do PTB. Uma última informação, eu estou recebendo aqui da Corsã. A Corsã, o Mário Marinho está me informando aí que vai haver uma manutenção preventiva na estação de tratamento de água de hoje. Hoje haverá desabastecimento